Fala galera, Prof. Rei aqui. Hoje vamos trabalhar com um assunto muito bacana, vamos trabalhar com equações trigonométricas. Vamos dar sentido a algumas coisas que nós já estávamos usando. Vimos adição de arcos, vimos como trabalhar com seno e cosseno ciclo, vimos as variações, secante, cossecante e assim por diante. E hoje vamos tentar fazer algumas aplicações, aquilo que a prova costuma cobrar com mais frequência, inclusive, transformar as ideias em equações, beleza? Para que tu entenda bem bonitinho, a gente vai trabalhar tudo com alguns exemplos, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo. Imagine que a prova cobre lá seno de x igual a meio. Uma equação trigonométrica é igual a qualquer outra equação. Tu deve, na verdade, buscar o valor da variável que valide a tua igualdade. Como assim? Quando eu peço seno de x igual a meio, eu estou buscando, na verdade, seno de um ângulo que resulte em meio. E daí tu tem que lembrar lá da tua tabela que a gente já viu, a tabela dos ângulos notáveis. Quando que lá na tabela o seno vai valer meio? Opa, a tabelinha é 1, 2, 3, 3, 2, 1 e assim por diante, começando com 30 graus. Então seno de meio, seno de um valor que dê meio é na verdade seno de 30 graus. Olha na tabela lá, se não lembra, seno de 30 vale exatamente meio, ou seja, o teu x passa a ser 30 graus. Essa que passa a ser a tua ideia. Professor, só isso? Bom, se fosse, infelizmente não. Porque a gente viu que a gente pode trabalhar com seno lá no ciclo trigonométrico. Então, significa que existem alguns valores simétricos. Por isso que eu fiz a circunferência aqui ao lado. Não esqueça que seno é eixo y. Então, ele é positivo nos dois primeiros quadrantes e negativo no terceiro e no quarto quadrante. O que isso tem a ver? Tem a ver que se eu tenho lá um ângulo de 30 graus, ele tem a sua simetria lá no segundo quadrante para um valor que também gere meio, para um valor que também gere algo positivo. A ideia do 30 valer meio seria esse pedaço aqui, é como se fosse essa distância. Então eu estou buscando o valor de seno de um ângulo que resulte em meio. Não é apenas o 30, tem ali no segundo quadrante. Lembra lá? No segundo quadrante o que eu faço? Quanto que falta para chegar em 180. Se eu já tenho 30, falta quanto? Falta 150. Então 150 passa a ser outra possível resposta. Então o x ele vale 30, ou o teu x passa a valer também 150. Professor, só isso? Bom, se fosse. Por quê? Porque a gente viu que no ciclo, na circunferência, tu pode dar quantas voltas tu quiser. Então significa que eu posso sair desse 30, dar uma volta completa. Uma volta completa tem 360 graus, então 360 mais 30 daria 390. E outra resposta possível é 390. E a mesma coisa eu poderia fazer a partir do 150. E a mesma coisa eu poderia fazer a partir de dar 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas. Então, na verdade, essa equação trigonométrica que eu coloquei aqui no quadro, ela tem infinitas respostas. E como representar essas infinitas respostas? Tem que entender que a partir de um ponto, tu pode dar uma volta completa e gerar o mesmo resultado. Ou seja, tu vai acrescentar uma expressão aqui, 30 graus mais uma volta completa. É só uma volta completa? Não, são quantas eu quiser. Então, para indicar isso, vai dizer que esse 360, ele pode dar quantas voltas, ou seja, 360 pode ser escrito quantas vezes tu quiser. Ou seja, vai multiplicar por uma constante k, onde essa constante k ela tem que ser um número inteiro. Assim que vai ficar a tua expressão. A mesma coisa para o 150. A partir do 150, eu posso dar quantas voltas eu quiser. Então a expressão que representa seno de x igual a meio passa a ser exatamente isso aqui. Essa é a tua resposta completa para todos os possíveis valores. Beleza? Professor, eu já vi alguma coisa parecida com isso, eu já fiz alguns exercícios e eu não tinha que usar toda essa expressão.
Nós estamos trabalhando aqui com equações trigonométricas de maneira geral. É claro que a tua prova pode te pedir coisas menores. Como assim coisas menores? Eu quero encontrar o seno de um ângulo que a resposta seja meio e este ângulo pertença a um triângulo. Se ele vai pertencer a um triângulo, tu sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar no máximo não, tem que dar exatamente 180. Então significa que esse ângulo não pode ultrapassar valores acima de 180. Então, no caso de um triângulo, a resposta seria somente o 30, porque aí a prova contextualizou para vocês. Ou então, tem provas que é mais específica. A prova pede assim, ó, eu quero encontrar os valores de x para que o seno valha meio dentro de apenas uma volta. Se fosse dentro de apenas uma volta, a resposta é só o 30 e só o 150. E assim por diante. Então entenda que tu vai ter que interpretar cada exercício para saber como trabalhar. Nós estamos verificando o geral. Se a prova quiser reduzir para vocês, sorte nossa, melhor para nós. Beleza? Mas a ideia geral passa a ser essa aqui. Vamos para mais um exemplo. E se for cosseno, vai mudar muito? Não, tu já entendeu a ideia. Então vai lá. Cosseno de um ângulo cuja resposta vale raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo que vem na tua cabeça para que o cosseno seja raiz de 2 sobre 2? Tem que lembrar lá da nossa tabelinha. Lá na tabelinha, este valor é o valor de 45. Então a gente vai escrever aqui que o x passa a ser igual a 45 graus. Porém, é o único valor? Tu já viu ali em cima que não. O cosseno, ele é positivo para a direita, porque é o eixo x. Então, temos a simetria. Então, lá, 45 graus, que é o que a gente tem na cabeça por primeiro, lá no primeiro quadrante, e o simétrico dele, que vai ter valor também positivo, lá no quarto quadrante. Professor, por que tu colocou 315? Porque no quarto quadrante é quanto que falta para chegar em 360. Então, de maneira similar ao que foi feito lá, a outra resposta passa a ser o x igual a 315. Ótima ideia? Professor, acaba aí? Já vimos lá que a gente pode dar várias voltas. Então, mais 360 que multiplica a constante com essa constante pertencente aos inteiros, mais 360 que multiplica a constante com essa constante pertencente aos inteiros. Não esqueça de deixar escrito que ela pertence aos inteiros, porque tem que ser volta completa. E é inteiro e não apenas valor natural, porque não é apenas valor positivo, eu posso rodar em qualquer sentido. Lembra que dependendo do sinal, eu trabalho com valores positivos e negativos. Rodei nesse sentido positivo, nesse negativo, e isso não faz diferença para a tua expressão. Beleza? Professor, acho que eu estou entendendo, então eu pego os valores iniciais e vou decorar. Eu sempre vou escrever a mesma coisa aqui ao lado. Aí que mora o perigo, aí que eu quero que tome cuidado. Porque na verdade tem que saber interpretar, usar tudo que já foi trabalhado anteriormente para pensar como que a prova pode induzir a gente ao erro ou mudar a estrutura. Isso que eu coloquei aqui no quadro está corretíssimo, está perfeito, mas talvez a prova queira escrever de uma maneira diferente. Eu posso muito bem pegar essa estrutura que está aqui e tentar escrever ela de maneira diferente. De que jeito? Olha aqui, ó. Lembra que eu acabei de falar? Nesse sentido positivo, nesse sentido negativo. Então, quer dizer que eu posso vir nesse sentido aqui e andar os mesmos 45. Só que se eu venho nesse sentido, eu falo que eu andei menos 45 graus. Então escrever menos 45 graus ou escrever 315 graus é exatamente a mesma coisa. Então o que o cara poderia fazer pra gente? Ele pode reduzir isso numa única escrita, escrevendo assim, ó, x igual a mais ou menos 45 mais daí as 360 vezes k e este k pertencente aos inteiros. Ou seja, eu não vou achar sempre 2 e escrever a mesma coisa.
talvez a prova possa escrever um só. Professor, lá no primeiro não tem exatamente primeiro e quarto quadrante, aí já não funciona. Aqui vai ser sempre assim. Mas a ideia é não decorar uma única resposta, entender que a prova pode fazer algumas variações, sempre em cima daquilo que a gente já trabalhou. Quer ver mais um modelo de variação? Vamos para a tangente. Olha a tangente aqui, como é que vai ficar. A princípio é a mesma ideia. Então eu quero a tangente de um ângulo onde o resultado valha raiz de 3, beleza? Quando que a tangente vale raiz de 3? Vou olhar na tabelinha lá, vou lembrar que é para 60 graus. Então o meu x ele vale 60 graus. Porém, não pode esquecer que a tangente ela é positiva, negativa, negativa. Então 60 graus aqui, simetria dele lá no terceiro quadrante. No terceiro quadrante vai ser aqui 240. Professor, por que mesmo que é 240? Porque é quanto que passou de 180, certo? Então olha o que acontece aqui, o nosso outro valor seria o 240. Ah, professor, então beleza, agora já está decorado, então é só fazer a mesma coisa. Mais 360 que multiplica uma constante com essa constante pertencente aos inteiros, mais 360 que multiplica uma constante com essa constante pertencente aos inteiros. Nossa, professor, fechou, show de bola, sempre igual. O que eu acabei de falar? Cuidado com como que a prova vai colocar. Porque eu costumo falar o seguinte, numa prova que vocês vão fazer, é uma prova onde vocês não precisam escrever a resposta. Tu faz o teu raciocínio e só marca um X. Não é tu que vai escrever isso aqui na prova, não são vocês que vão escrever isso aqui na prova, não é tu que vai escrever isso aqui na prova. Tu vai fazer o raciocínio e vai marcar um X na resposta que a própria prova traz. E daí nisso a prova talvez possa te induzir ao erro, fazendo que tu não encontre exatamente isso aqui. Por quê? Olha o detalhe da tangente. Na tangente, a gente tem o seguinte aqui agora. Olha a variação. Aqui dos 60 graus para o 240 graus. Tem uma variação que é de quantos graus? Que é de 180. Olha aqui, ó. Aqui é como se eu tivesse traçado o diâmetro da minha circunferência e eu dividi essa circunferência em duas partes. Ou seja, 360 dividido por 2, 180. Significa que deste ponto até chegar neste ponto aqui, a gente rodou 180 graus. Para voltar nesse ponto, rodamos mais quanto? Mais 180 graus. Assim facilita a nossa escrita, porque ao invés de escrever de duas maneiras aqui, eu posso simplesmente falar que o meu x é igual aos 60 graus mais, ó, quanto que roda? Mais 180, que vai multiplicar uma constante com essa constante pertencente aos inteiros. Quando aparecer a tangente, é muito mais provável que a prova escreva desse jeito aqui. Professor, para um pouquinho porque eu me perdi. Tu ignorou o 240? Não. Eu não ignorei o 240, porque eu quero que tu entenda o significado da expressão, ó. Eu não estou falando que a resposta é só o 60. Eu estou falando que é o 60 mais um monte de possível de 180 vezes K, ou seja, mais um monte de possibilidades que eu tenho de acrescentar isso aqui. Este K, ele pode ir variando. Quando que a resposta vai ser 60 de verdade? Quando o K for igual a zero. Ó. Se o K for zero, daí eu estou falando que o X vale 60 graus. E o 240? Para que dê 240, o K vale 1. Quando o K vale 1, vai ficar 180 vezes 1, que é 180, mais 60, daí o teu X vai dar 240. E assim por diante. Ele tem infinitas respostas porque ele pode fazer essas variações. Então é essa a ideia dessa expressão aqui. É só escrever de maneira mais simplificada a tua expressão. Tá errado aqui? Não, não está, mas é mais conveniente que a prova trabalhe com vocês desta maneira aqui. E tudo isso tem a ver depois lá com função trigonométrica, questão de períodos das nossas funções, de quanto em quanto tempo elas se repetem, isso a gente vai ver com calma lá para frente. Mas a critério de equações, essas são as ideias iniciais, tá bom? Alguns cuidados que eu quero que vocês tenham.
Não esqueça que normalmente a resposta ela é escrita na forma de radianos. A prova dificilmente vai trabalhar com vocês na forma em graus, como eu coloquei aqui. Eu prefiro colocar em graus para que vocês enxerguem melhor, para que não apareça a fração e assim por diante. Mas professor, como é que ficaria então para trabalhar em radianos? Olha aqui, ó. Se eu fosse transformar todas essas respostas aqui em radianos, tem que fazer a transformação. Não sabe de cabeça? Lembra lá, o que tem que guardar? Que π radianos vale 180 graus. Então, 30 graus não sei quanto vale. Π radianos vale 180, faz lá a tua devida transformação com regrinha de 3, beleza? Mas eu vou anotar para vocês aqui, ó. Olha como que ficaria a resposta. O 30 graus, ele é 180 dividido por 6. Então ficaria aqui, ó, x igual a π sobre 6. Mais, daí o 360. Como é que é o 360 mesmo? Se π vale 180, 360 vale 2π. Então ficaria 2, que multiplica a constante, vezes k. Mas para não ficar feia a escrita, a gente só muda um pouquinho, ó. Fica 2, que multiplica a tua constante, vezes o teu π, ó. 2 vezes π, 2π 360, vezes a constante. Daí com essa constante pertencente aos inteiros. A mesma coisa vai ser aqui embaixo. Vai fazer a transformação, ó, 30 para 150 multiplica por 5, né, ó. 30 vezes 5, 150. Então o teu x aqui vai ser 5π sextos mais 2kπ com este k pertencente aos inteiros. Essa que passa a ser a tua ideia. Quer fazer o outro aqui? Mesma coisa, ó. Como é que escreve em radianos a resposta, professor? Então, x igual, mais ou menos, 45 radianos. Π vale 180, divide por 2,90, divide por 2 mais uma vez, dá 45. Dividir duas vezes por 2 é a mesma coisa que dividir direto por 4. Então, fica π quartos mais 2kπ, onde esse k pertence aos inteiros. Quer escrever ali na forma de radianos? Vai ser a mesma coisa, tá bom? Ó, então se eu for escrever aqui, ó, x vai ser igual 180 se tu dividir por 3 dá 60. Então ficaria lá π sobre 3, mais agora é só 180, ó. Então direto π vezes k com este k pertencente aos inteiros. Ótimo! Espero que tenha entendido esta ideia, porque esta ideia é muito importante. Tu vai sempre buscar aquela logística do que? Eu quero um ângulo que dê exatamente o resultado que ele pediu, ou seja, ó, é seno de um ângulo para dar meio, cosseno de um ângulo para dar raiz de 2 sobre 2. Por que eu estou falando isso? Para não decorar apenas a ideia do x, porque daí vem um caso muito importante. Quer ver? Olha aqui, ó. Eu não vou nem apagar o primeiro exemplo, eu vou apagar o resto para vocês aqui e eu vou passar um exemplo um pouco mais elaborado. Uma ideia onde eu não vou colocar apenas o x. Por isso, volto a repetir. Não decore, seno de x, cosseno de x. Guarde que é seno de um ângulo, porque a prova pode fazer algumas variações pra gente. Quer ver? Vamos pegar um exemplo um pouco mais interessante. Vou deixar isso aqui ainda, porque isso aqui vai nos ajudar, certo? Imagine que a prova agora cobre isso aqui da gente, ó. Eu quero seno de um ângulo que valha meio. Mas eu não vou colocar apenas o x ali. Eu vou fazer uma variação. Eu vou colocar aqui, ó, 2x menos alguma coisa. Na prova, normalmente vem em radianos, tá bom? Então, seno de 2x menos π sobre 2 para dar meio. A ideia é a mesma. Olha aqui, ó. Seno de um ângulo para dar meio, seno de um ângulo para dar meio. Então tu não pode pensar diferente, não vai mudar, vai ser a mesma coisa que deve ser feita. Ótimo? Antes de começar, perceba, eu fiz normalmente eu vou fazer para vocês, e aqui eu fiz em graus e depois eu te mostrei em radianos. Por quê? Porque eu sei que a maioria tem mais facilidade em trabalhar com a escrita que está de vermelho com a escrita que está de preto aqui. Porém aqui, ó, ele já trouxe em radianos. Professor, o que é mais fácil fazer então? Em radianos ou em graus? É escolha de cada um. Eu vou transformar para graus, porque daí eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Quem quiser fazer direto em radianos, sinta-se à vontade. Olha aqui em graus. Eu ficaria aqui, ó, seno de 2x menos π vale 180 dividido por 2
90. Tudo isso para dar meio, tá bom? E agora eu vou começar a me virar. Vamos lá. A gente já viu que seno de um ângulo para dar meio vai abrir em duas partes. Então aqui não vai ser diferente. Olha a ideia. Olha a ideia. Quando que o ângulo gera no seno uma resposta meio? Quando ele for o ângulo de 30 graus mais 360 que multiplica K com este K pertencente aos inteiros. Só que agora o ângulo é x, ó, é 2x menos 90. Então fica igual, só que para 2x menos 90, ó. 2x menos 90, que é o ângulo, que tem que ser o 30 graus mais 360 que multiplica a nossa constante. Lógico, essa constante pertencente aos inteiros, mas eu não terminei ainda porque eu não isolei o x. Eu fiz a montagem inicial, mas o objetivo é achar o x. Então agora vamos lá. Ó. 2x vai ser igual a 30 graus mais 90 graus mais 360 que multiplica uma constante. Sempre use desde o início esse 360 que multiplica a constante. Vamos lá então, ó. 2x vai ser igual a 30 mais 90, 120, mais 360 que multiplica uma constante. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo todo mundo. Então, 120 dividido por 2, 60 graus. 360 dividido por 2, 180 graus. Certo? Mas a partir de agora, não esqueça que tu já isolou o valor de x, então tu vai fazer o quê? Tu vai indicar a constante pertencente aos inteiros. Jamais esqueça disso. Pronto, aqui está a tua primeira expressão. Por que primeira? Porque lá no início, lá no primeiro exemplo, a gente verificou que não é apenas o 30 que vale também o 150. Então tu vai pegar o ângulo, quem que é o ângulo agora? 2x menos 90, 2x menos 90, e vai igualar a essa expressão aqui, 150 mais 360 que multiplica a constante. Lembra que essa constante ela pertence aos inteiros, mas tu escreve isso só no final. Vai lá, aqui a continha igual lá em cima, ó. Então 2x igual a 150 mais 90 mais 360 que multiplica a constante. Então 2x vai ser igual a 150 mais 90, 240 mais 360 que multiplica a nossa constante. Então agora isola o x. Daí a mesma coisa que eu falei lá, ó. Vai dividir o 240 por 2, vai dar 120 graus, vai dividir 360 por 2, vai dar 180, que multiplica a nossa constante, como já isolou o x, essa constante pertencente aos inteiros, e aqui está a segunda expressão para que a gente possa dar a resposta final. Então a nossa resposta passa a ser isso que eu destaquei aqui, o 60 mais 180 e o 120 mais 180, ambos que multiplicam essa constante pertencente aos inteiros. Beleza? Então veja como que a prova pode complicar para a gente. Colocar estruturas onde não vem apenas um ângulo X bonitinho, ele vem algumas expressões a mais, tá bom? Só que óbvio, claro que eu quero que vocês entendam aqui que eu deixei a resposta em graus. Depois, se tu quiser, tu transforma para radianos. Então, transforma 60 graus para radianos, transforma 120 graus para radianos, tá bom? O objetivo não é fazer transformação hoje, é que tu entenda essas ideias aí. Ótimo! Com isso que eu passei para vocês, não vai ser diferente hoje, ó. Eu quero deixar aqui novamente um desafio para vocês. Quero que vocês consigam trabalhar com essas ideias que a gente trabalhou, tá bom? Eu vou deixar dois hoje, não apenas um. Então a gente vai fazer esta equação aqui, ó, cosseno de 3x menos π, ótimo, para que seja exatamente igual a meio. Similar a esse que eu fiz. Então esse é o desafio um pouco mais tranquilinho. E o outro desafio que eu quero que vocês façam é este aqui, ó, 4 seno de x vezes cosseno de x igual a 1. Então são duas equações que eu quero que vocês resolvam. Uma muito parecida com o que eu fiz e a outra tá aqui, ó. Vou dar uma dica. Essa aqui
tem que dominar bem a aula passada. Dominou bem a aula passada? Professor, qual aula passada? Aula de adição e multiplicação, no caso arco duplo, tá bom? Adição e arco duplo. 2 desafios para vocês tentarem fazer, beleza? Falou, galera, um forte abraço e até a próxima aula. Fechou?